O pastor reverendo Ciro, ele foi pastor em Lajinha, e é pastor em Lajinha há muitos anos, pessoa muito querida, e professor. Mas ele também já exerceu a função de dentista, né, reverendo? Como é que foi esse trabalho do senhor? É um trabalho prático, né? A gente praticava com um outro dentista também que não era formado e acabava, a gente saía trabalhando e lutando pela vida, né? Eu trabalhei 13 anos depois que pratiquei. De modo que Mas você fazia o quê? Tratava cárie, que era o mais complicado, né? fazia Restauração? restauração, fazia dentaduras e Botava sorriso da pessoa lá, dente. serviço a ouro a gente fazia. Naquela época era muito comum, né, usar ouro para fazer Restauração. ponte, restauração, essa coisa assim. Mas quem é que preparava esse material? A gente mesmo fazia. Mas como assim, reverendo? Tinha fundição, fazia fundição e tirava o molde, fazia a fundição e o resultado depois colocava. Às vezes o dente estava com uma cárie muito grande, a gente tirava o molde, fazia e colocava aquela coroa parte de ouro. restaurada ali. De ouro. E o resultado que Mesmo na frente, né, lá atrás também, usava muito, né, reverendo? usava muito. Sabe? Eu conversei hoje com o Jaci Bruno e falou que o pessoal ia despertando, mas já tem 2 coroas, o outro não, eu tenho 4. E o pessoal ia vendendo assim o serviço, né? E ele ficava muito caro, era caro, né? O ouro era mais caro, porque o material é mais caro mesmo. Mas que E tinha muita aceitação, né? tinha. E, por exemplo, esse trabalho de fazer rosto também, a gente fazia rosto, fazia ponte, fazia pivô. Tudo de ouro, com ouro. Não, aí ouro, fazia. Não tinha também o outro material próprio, né? É um tipo de uma prata? Como é que é? Qual que liga que é? É tipo de uma resina muito resistente. Ó, a Ivani tem dente que eu coloquei para ela há 50 anos atrás, tá? Continua até hoje. Mesmo dentaduras, eu fiz dentadura para pessoas que foi da nossa região para o Rio. Depois de 40, 50 anos, a pessoa vinha aqui a Alta Juquitibá e falava, ó, você fez para mim esse serviço assim, assim. Já tinha 40, 50 anos. Coisa boa, reverendo. Ô, reverendo, na época também tinha uma preocupação no problema da dor do dente, né? Extrair o nervo, para não ter esse problema de extrair o nervo, extrair o dente, né? Muitos, aí o meu dente está doendo, eu quero que tire o dente para evitar continuar doendo, né? Mas a gente extraía o nervo do dente, fazia o tratamento, fazia a obturação do canal e depois obturava também a parte mais externa do dente, né? De modo que a gente fazia muito trabalho, apesar de ser por prática, mas extração de dente, a gente fazia todo tipo. Eu agradeço muito a Deus porque eu trabalhei 13 anos. O que acontecia é dar, às vezes, alguma hemorragia, arrancava o dente, aí o resultado que dava uma hemorragia. Mas nunca foi preciso o paciente ir a um hospital para curar a hemorragia. A gente tinha o remédio próprio e em casa mesmo a gente combatia a hemorragia. Sabe? Ô, reverendo, e aquele pessoal mais antigo, ele era meio durão, extraía o dente, ele não queria fazer o descanso, dar o tempo, né? O resguardo até a recuperação, tomava sol, ia, né? Eles eram aventureiros, né? Exato. Eu me lembro de gente que extraía 4, 5 dentes para colocar a dentadura, né? Exato. Que eles faziam e depois ele fazia, não, eu não tive que fazer repouso não, né? Era repouso. Mas, então naquela época, por falta de dentista, por aí eu trabalhei em Alta Juquitibá, tinha lá
acho uns 2 formados que trabalhavam na cidade. Manhumirim tinha poucos formados. Eu tenho um irmão que é prático. Ele tem filho formado, trabalha lá em Alto Juquitibá, e tem um outro filho que é dentista prático. E esse meu irmão é dentista prático e trabalha só em Manhumirim, já deve ter uns 45 anos, ele trabalha na cidade. Então, por exemplo, eu conheci uns parentes meus que aprenderam a trabalhar aqui no Espírito Santo, lá em Irupi. Sim. E o resultado, os irmãos, acho uns 4, todos eles se tornaram dentista prático. E onde foram trabalhar? Rio de Janeiro. Tá vendo? Trabalhar lá no Rio. Eu tenho um parente que trabalhou em Martins Soares, aprendeu a trabalhar com o mesmo dentista que me ensinou, ele aprendeu com ele também. Trabalhou muito lá em Martins Soares, depois foi para Brasília, trabalhou lá muitos anos. Então, naquela época havia uma tolerância, assim, para não tinha profissional da área, não tinha, era uma exigência, né? Alguém trabalhando, prestando um serviço. Ô reverendo, o senhor falou, como que chamava esse professor do senhor, que foi o que ensinou o senhor, trabalhou, o nome dele? O nome Djalma Emerick. Djalma Emerick. Agora o senhor falou de Alto Jequitibá, ali eu tive uma professora que era uma beleza de pessoa, a mulher do senhor. Dona Minervina. Dona Minervina, doutora Minervina, foi minha professora de biologia, era dentista, né? Pois é, eu também fui aluno dela, sabe? Tinha o Samuel Gripe, que é dentista. Foi dentista também. E eu aprendi a trabalhar com um prático e ensinei meu tio. E ele trabalhou uns 50 anos. Quem é o tio? Ibinari Loubá, que acho que você não chegou a conhecer. Não. Mas trabalhou até o final da vida dele, trabalhou muitos anos, e fazia de tudo assim, né? Dentadura, rote, fazia ponte, obturação, ponte, tudo fazia, né? Então, porque o serviço, agora hoje, o serviço para dentista está muito variado. Por exemplo, eu tenho a filha que é dentista lá em Valadares, a Clenice. Até já parou de trabalhar porque resolveu parar por causa de cuidar dos filhos, dar instrução para os filhos, levá-los à escola. E de modo que ela achou melhor parar. Nós temos um dentista famoso aqui dessa região, que foi prefeito de Manhuaçu, Dr. Nailton, Emerick, Cotrim, Erinja. Werner. O Nailton, nós estivemos com ele lá em Alto Jequitibá, e lá eu conheci o André, do Conselho da Igreja, um jovem ainda, que é dentista também, me ajudou lá, um presbítero. E é um trabalho, e eu falei para o senhor que a minha nora é dentista também lá em Franca, né? Tem um trabalho. A especialidade, tem muitas especialidades dentro do campo, né? Hoje, por exemplo, eu tenho o Cari, meu irmão, tem uma dentista, filha, o genro dele é dentista e faz esses implantes de dente. Então, hoje o serviço avançou muito, né? Avançou muito mesmo. Naquela época era aquela coisa só, ninguém... Não, o senhor está falando que era... para fazer. Mas o senhor está falando, mas naquela época já era um avanço muito grande. Você já fazer uma ponte, colocar uma obturação na pessoa lá no dente, extrair o nervo para fazer o canal, né? Que coisa complicada, aquele dia era bem complicado. Olha, a gente que trabalhava por prática, era uma bênção de Deus, porque a gente não tinha nenhum aparelho para medir uma pressão da pessoa. E o resultado, era muito comum também, além de dar hemorragia, em alguns casos, quando a gente extraía o dente, abaixar às vezes a pessoa também, a pressão às vezes abaixava um pouco, a pessoa ficava um pouco desmaiada, mas a gente
tinha o processo lá de reabilitar de reabilitar reanimar a pessoa. Eu só estou falando isso porque a primeira vez que extraí o meu dente, na hora que ele passou na minha frente com o dente, a minha testa gelou, né? Foi lá em Alto Jequitibá, um dentista que era adventista. Já você eu lembro dele, em 1971, 72, ele era adventista. Sei. Muito boa pessoa. Ô reverendo, o senhor está falando isso, numa vida a gente vê muitas mudanças, não vê? Exato. Hoje, por exemplo, com as faculdades, quantos dentistas práticos que se formaram, eu conheço vários, tiveram oportunidade, estudaram e completaram o estudo, né? Mesmo lá de Jequitibá, eu sei que um foi para Vitória, lá e completou o curso dele, outros mais também completaram, e de modo que completaram porque chegou a oportunidade para eles também, né? Além de só não cortando aqui o senhor falando, o campo era muito vasto, as oportunidades oferecidas eram muito distantes, né? Exato. E o meio de transporte, você chegar lá, era muito complicado, umas viagens longas. Hoje não, hoje é mais fácil. Tem os cursos no final de semana, né? Um treinamento. Isso aí, a gente vê essas mudanças, né, reverendo? Tem. Por exemplo, o meu irmão Raimundo trabalha em Manhumirim, prático. Já deve ter beirando 50 anos que ele trabalha lá. E muita gente gosta de fazer o serviço com ele. O preço é melhor um pouco, mas já o filho dele já se formou. É dentista lá em Alto Jequitibá, especialista em canal. Então, é procurado mais para fazer esse tratamento de canal, e faz o tratamento e tem dado bom resultado. O senhor está vendo aqui, essa região nossa tem um atendimento. Agora, nesse Brasil afora, tem muita gente desprotegida de um profissional nessa área, né? E, então precisa de valorizar, e quem for estudar é um campo muito vasto, né? Exato. Se a pessoa quiser servir alguém, aí um jovem, né? É um caminho muito bonito, eu acho muito bonito. Exato. Por exemplo, o meu neto Ciro Mateus está trabalhando esse ano lá em Ipatinga, cidade grande, né? E está satisfeito lá. Mas, no entanto, já recebeu convite de pessoas ligadas à política para trabalhar em municípios, no município, né? Onde está precisando. Da presença de um formado para atender, né? Mas que é isso, né? Então. É um campo muito vasto, esse campo, esse trabalho, né? Exato. A gente vê. A área da saúde no Brasil ainda é muito precária, ainda a gente vê. Tanto que hoje a gente vê, eu já fiz consulta com um médico, veio de Cuba, aqui em Lajinha. Já tem vários médicos cubanos que atendem aqui em Lajinha, né? E um deles ensinou até para Ivani banhar o pé que está machucado com banho de folha de goiaba. E quando eu trabalhava de dentista também, a gente recomendava para a pessoa. Vocês acham que são da mesma universidade lá, viu? Exato. Fazendo lá folha de goiaba. E esse pessoal veio atender. Deixa eu falar. Oi, ô companheiro, faça favor aqui. Qual que é seu nome? Elias. Elias de quê? Elias Pedro Maurício Júnior. É seu pai que mora aqui? Não, que é do Eliseu. Eliseu? O senhor quer ir no banheiro? Qualquer... Não vou querer agora. Se precisar. Não, mas eu já vim aqui várias vezes aqui na casa de vocês aqui. Você mora aqui, né? Não, tô trabalhando aqui. Ele está trabalhando, trabalhando. Ele está colocando. Você trabalha para o Eliseu? Trabalho pro Delino Marques. Sim. Lá na saída de Batiba. Pois é. Nós estamos aqui fazendo conversando. Aí, ver se o Edson chega aqui. Se o Edson chegar, aqui não é o lugar dele? Edson Cardoso. É o dono da propriedade aqui. Ele... o Eliseu é filho desse camarada, eu acho, né? Eliseu. Não estou atrapalhando você, não. Não, tá não. Eu acho.
Obrigado, companheiro. Falou. Serviço de eletricidade aqui. E eu tô aqui com o reverendo, nós estamos filmando, tem uma paisagem bonita ali na entrada. É uma coisa. Reverendo, coisa boa nós estamos falando aqui da Lajinha. Aqui na Lajinha você exerceu como dentista, não? Não. Lá em Ipanema eu trabalhei lá há 2 anos. 2 anos. Uhum. Eu trabalhei mais em Alta Jequitibá porque foi onde eu estudei, né? Estudei lá 7 anos. Eu trabalhava até na zona rural, numa fazenda, em outra, mas depois passei a trabalhar na cidade mesmo, né? Trabalhei acho que uns 5 anos lá. Depois a gente foi para Vitória. Em Vitória tinha um dentista lá, que era conhecido da gente, formado, até me convidou para trabalhar com ele. Como que ele chamava? Vamos montar um consultório aqui, você vai trabalhar, vamos trabalhar juntos aqui, né? O nome dele, o senhor lembra, não? Não estou me lembrando não. Mas um cunhado do Jaci Brum trabalha em Vitória até hoje. E trabalhava com o Jaci aqui. O nome dele, me esqueci agora. Mas que era muito comum lá em Vitória. Eu conheci vários dentistas que trabalhavam lá, tudo prático. Agora hoje não tem mais porque não justifica mais e a pessoa fazer o curso aprende muito mais e pode ser bem mais beneficiado porque o prático, né? Prático. Mas hoje tem muito aquele pessoal que trabalha junto com o dentista, o protético, né? Protético. Eles fazem um curso, né? E vocês faziam esse trabalho de dentista e de protético, né? Sim, exato. As próteses eram todas preparadas. E o senhor fazia isso aprendendo moldar inicialmente? Eu aprendi com outro que sabia fazer, aprendeu assim também, né? Um pouco a curiosidade também vai... Em ouro a gente trabalhava... eu nunca fiz, por exemplo, um anel com pedra de ouro. Mas assim, aliança, isso era comum a gente fazer. Essa mesmo foi até meu tio que eu ensinei a trabalhar, ele que fez e depois eu peguei essa. E tá aí, até hoje. Parabéns, pastor. Hoje eu estou aqui dia 11, conversando um pouco com o pastor Ciro, e eu já estive conversando com o Silvio Pereira Alvim, falando um pouco da Lajinha, a Galeria Antônio Alvim, e conversei com uma conversa muito boa também com o Jaci. Que eles venderam lá e compraram aqui no município de Lajinha, né? Mas nós somos conhecidos há muitos anos, né? O senhor lembra de irmão dele, o nome dos irmãos do Jaci Brum? De alguns. Um chamava Fraim. A irmã dele... O pai dele, o senhor lembra o nome dele? Dioclésio Brum. Dioclésio Brum. Tinha o tio dele, lá em Jacutinga, chamado Leopoldo Brum. Então a gente conhecia mesmo. Ali naquela região, reverendo, ali teve famílias que receberam muita luz, muita orientação, né? E, por causa da igreja, o trabalho da igreja que dava muita sinalização de um crescimento assim, né? Até chegando um carro aqui, será que eles podem atender a gente? Aqui. Um bolso aí. Capaz de ser. Vamos ver se tem. Da picape. Quem é que tá chegando aí? O menino trabalha comigo. Ele trabalha com você? Ele foi buscar o dinheiro lá? Nós estamos aqui para receber o dinheiro lá. Cadê o senhor Edson? Tá chegando ou não? Não sei. Você não sabe? Não está ouvindo, não. O gato tá vindo lá, capaz de aparecer aqui. Reverendo, vamos andar ou vamos esperar um pouquinho mais? Você que sabe. Você que sabe, eu sei lembrando do... Mas lá em Jacutinga tinha lá Emílio César. O pai dele chamava Cristiano César. Você já leu aquele livro do reverendo Anderson sobre a história da igreja de Jequitibá? Eu li. O primeiro presbítero que foi eleito na igreja, Cristiano César. E tinha outro... E Faria?
tinha faria, tinha tudo. Esse Cristiano César foi o primeiro presbítero. Então ele casou, acho que umas 2 ou 3 vezes, porque a mulher morria e casava com outra, né? O Emílio César, filho dele, era irmão de uma mãe da minha avó. Então minha avó é também da família César. Uhum. Então de modo que a gente tem uma ligação muito grande com isso. Emílio César era um homem prático, assim. A pessoa adoecia lá, não tinha médico, não tinha nada. Ele fazia uns curativos. A pessoa tinha lá um abscesso que precisava cortar para que vazar aquela infecção, e ele fazia. Então era como que um médico prático lá na zona rural. Mas, reverendo, o senhor está falando aí uma coisa, ali em Alto Jiquitibá, quem é que era médico? Tinha o doutor Orbino e Mãe Mirim, em Alto Jiquitibá, quem é que é? O doutor... Doutor Roque, recentemente. Há pouco tempo, né? Aqui ele trabalhou muitos anos, mas antes dele tinha outros lá, mas poucos. Por exemplo, nós eram médicos que... Visitava de vez em quando, passava por lá. Então... Espécie do doutor Adamar aqui em Franca, aqui em Lajinha, né? Ele morava aqui, fazia toda a região, fazia a cavalo, porque lá não tinha estrada para carro, né? Pois é. O padre Júlio lá, ele morreu, foi num acidente de carro, né? Automóvel. Sim, eu ouvi falar que foi. Eu já li um livro dele lá, contando essa história da morte dele. Foi uma curva, porque a estrada é muito precária naquela região, né? E é muito montanhosa, né? Um médico que tinha lá em Alto Jiquitibá foi fazer até um parto lá na zona rural. E o resultado chamou meu pai para ir ajudá-lo. Meu pai não tinha nada, experiência nenhuma, mas foi e ajudou o médico lá para fazer o atendimento à mulher que ganhou o filho, né? Mas a coisa era difícil mesmo naquela época, né, pai? Sem recursos, né? Tinha que ter mais a coragem, a graça de Deus e a boa vontade, né? Exato. Porque uma das coisas que a gente aprende muito na Bíblia é os homens de boa vontade, né? Tem gente que a pessoa não entende essas coisas, porque muitas das coisas a gente faz por boa vontade, né? A gente tem que firmar o pensamento e vai dar certo. Eu tenho um senhor lá em Altinópolis, presbítero com 95 anos, grande amigo, eu vou lembrar o nome dele. E ele falou que ele era veterinário daquela região lá, e que ele tinha fazenda, criava gado giro, e quando tinha qualquer problema com gado lá, vaca dava dificuldade no parto, eles chamavam ele ia lá e resolvia né, a situação. E depois ele andou tendo sucesso em algumas operações lá, aí ele ficou reconhecido mesmo, mas era um grande amigo e dedicado a esse trabalho. Reverendo, nós vamos ter que dar um jeito, né? Parece que está mudando o sinal. Tomara que chova, né? Eu estou vendo aqui, eu vou tirar essa imagem aqui. É a propriedade do presbítero Edson. Nós estamos andando, procurando serviço, mas ninguém está querendo dar serviço para a gente. Aqui. E nós estamos aqui saindo. Talvez a gente encontre com ele. A gente está só passeando mesmo, né? Foi muito bom. Reverendo, muito obrigado pela atenção do senhor Costa. Eu que agradeço essa oportunidade de estar andando aqui. O senhor como historiador, fazendo história, né? Contando lá de Alto Jiquitibá e mesmo, né, do seu trabalho como um dentista prático. E depois como professor de história, né? Quantos anos? Uns 16 anos aí no colégio. Doutora Adamar. Você lecionou história para série? Mais história. Mais história. Mas eu lecionei até ensino religioso, algumas vezes eu atendia também.
Também lecionei até lá em Ipanema. Eu comecei até a lecionar lá também. Sabe? Mas que, vindo aqui para Lajinha, eu não tinha registro ainda para poder lecionar, mas lá em São João del Rei, nós, pastores que fizeram curso no seminário, tiveram uma oportunidade porque a faculdade lá reconheceu a matéria lá do seminário e a gente... revalidava, deu? Exato. A faculdade que demorava 4 anos para a pessoa terminar o curso, a gente fez com 3 meses. 3 meses. Eu lembro disso, reverendo. E foi uma oportunidade grande. Eu, o reverendo Antônio Sperber, o reverendo Wilson de Souza, Cari. Então, nesse período lá, a gente conseguiu fazer as matérias que a gente não tinha feito no seminário e a própria faculdade encaminhava para o MEC para a gente sair de lá já registrado. Né? Registrado. É revalidar um curso. Né? Eu fiz direito e depois eu tive a oportunidade de fazer serviço social. Aí eu comecei, mas depois não, vou ficar parado aqui nesse negócio do direito mesmo. E depois de teologia eu não fiz porque eu não tinha uma vocação para lecionar. Agora eu estou sempre registrando aqui, já estão me chamando de historiador. O que é isso? Eu estou apenas registrando de boa vontade uma vida preciosa como a vida do reverendo Cícero, ou Ciro, o Ciro, que tem muito Ciro nessa região por causa do reverendo Ciro. Estou falando isso porque lá em Caratinga, que eu fui pastor, o filho de um presbítero, ele tem José Miranda. E ele tem o nome de Ciro por causa do reverendo Ciro. É uma pessoa que marcou muito e marca a nossa vida. Parabéns, reverendo. Então, falando em José Miranda, ele foi a um congresso em Ipanema e lá ficamos conhecidos. E o resultado é que ele se tornou muito meu amigo. E quando nasceu o filho dele, ele pôs logo o meu nome, né? Em homenagem. E um outro amigo lá de Ipanema, resultado, a esposa ficou esperando a chegada do filho e ele veio para Lajinha, ficou em nossa casa e ela foi atendida no hospital de Lajinha. E o resultado, que nasceu o filho, ele pôs o meu nome. Depois nós fomos à casa dele para visitar a criança e a ele. Mas aí o menino já tinha 2 anos, aí o menino brincando, correndo para um lado e para o outro. E depois ele falou com o pai: papai, o pastor Ciro tem o nome de Ciro por causa do meu nome? Essa foi boa. É por causa do meu nome. Isso aí, foi muito bom. Ô reverendo, isso é uma história interessante, boa, o menino curioso. Né? Mas é muito bom lembrar isso. A gente lembra, porque o José Miranda foi uma pessoa da guarda rodoviária e ele era líder, ali o chefão da guarda rodoviária. E um dia nós fomos em Coronel Fabriciano para visitar um templo junto com um outro presbítero e eu estava dirigindo. E numa subida, a pista dupla, a gente via que podia ultrapassar e o José Miranda estava do lado. Aí ele só cutucou: não, vai dar. Na hora que eu cheguei lá em cima, o guarda me apontou, me parou e eu estacionei. Aí o José estava do lado, o guarda só olhou assim e falou: o José, pode multar. Aí ele riu: eu vou multar. O chefe está aqui. Né? Mas foi uma experiência muito boa, conversando com o reverendo Ciro. Agora está aparecendo um carro lá, vamos ver se é o presbítero Edson, que ele está chegando aqui. E talvez ele vai chegar bem tarde. Reverendo, puxa só um pouquinho a porta aqui para a gente ver. Para ver se foi ele. Não. Dá uma paradinha. Mas não é. Não é, passou por cima, né? Nós vamos andar então. Mas ele não deve demorar. Né? Não deve demorar. Vamos ver o que nós vamos fazer aqui. A chave caiu aqui embaixo. Vamos ver se eu pego essa chave. Você tem celular, hein? Eu tenho. Mas o meu... não, aqui não. Aqui o meu celular tá lá
Vamos ver se eu... Eu também não sei o nome do telefone do filho dele. É. Pois é. Companheiro, nós estamos indo embora. Tá Fique bom. com Deus. Tudo bom. Vamos ver se eu vou tirar essa imagem aqui. O sítio do senhor Edson Cardoso. Ele conta umas histórias bonitas. Eu gosto desse senhor Edson, viu? E ele é lá do Alto de Quitibá, né, seu reverendo? Ele é de Alto Caparaó. Alto Caparaó. Tem mais de 60 anos que ele e o Lino Andrade vieram aí para o Ocidente, né? Mas ali então o trabalho presbiteriano ali tem a marca dos dois, né, ou não? Você já veio presbiteriano de lá, não já? Já. Seu Edson? O gado dele está aqui esperando para ser ordenhado. É. E a Dona Ivania? A Dona Ivania tem gente acompanhando lá, né, Dona? Tem, mas eu não saio às vezes muito, deixar em casa sozinho. É. Ela já dormiu passando roupa. Passando aí, roupa. Aí dá o sono É. de bruço lá em cima da mesa e dorme. Então isso já perigoso. aconteceu, já caiu lá na cozinha algumas vezes, como eu também caí. Nós vamos lá então, reverendo, vamos lá, vamos andar devagarinho. Não, mas eu estou falando isso, mas não precisa de pressa não. A Cris está lá pertinho também, tá? Hoje a secretária está dando assistência lá também. Um dia eu caí, o telefone tocou de manhã e eu fui atender. Era o Jomar, rapaz. O Jomar sempre me telefona, mais do que eu para ele. Aí atendi, custei aguentar, esperar ele terminar. Pus o telefone lá assim e caí. Caí de costa no chão, rapaz. E fiquei desmaiado, sabe? Aí levantei, fui reconhecendo que era o quarto por causa da porta, coisa assim, mas com dificuldade, sabe? Então caí assim, acho que pelo fato de ter levantado às pressas de manhã, para atender o telefone. A circulação parece que movimentou muito forte e eu acabei caindo, né? Reverendo, eles falam que depois dos 50 anos, os 60, a gente tem que medir os movimentos, né? Exato, tem sim. Levantar depressa, tem que levantar, você assenta na beira da cama, depois o organismo recompor, né? Exato. Né? Então você pode ter uma queda de pressão. Eu estou achando essa ramagem aqui bonita. O que é isso aí, senhor reverendo? Isso aí é uma primavera, né? Eu não sei o que é essa planta, não. Está muito bonita essa ramagem. Eu estou filmando aqui. E eu vou fechar aqui agora, senhor reverendo. Eu já vou fechar esse vídeo. Deus abençoe o senhor. Foi muito bom. A nós todos. A nós todos. A graça de Deus.